Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de domingo para todos nós. Que Cristo se faça presente em nosso coração, dentro do nosso lar, na nossa família, no dia de hoje. Que Cristo esteja irradiando todo o teu amor para cada um de nós. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós iremos refletir sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos convida a olhar para as nossas atitudes e a nos questionar: será que estamos agindo dessa forma que o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta? Será que estamos agindo dessa forma que Jesus veio de uma maneira tão enfática nos ensinar que não é dessa forma que se vive a caridade? Bom, para a gente responder essas questões, pensar um pouco mais sobre elas, nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem deste capítulo, porque que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no item 8, que ela é convidar os pobres e os estropiados. Meus amados irmãos, este item do Evangelho, ele traz para nós um trechinho do Evangelho de Lucas, momento em que Jesus compartilha com todos nós um ensinamento muito importante sobre formas de se viver a caridade. Então, após compartilhar com a gente este trecho do Evangelho de Lucas, o nosso Evangelho traz para nós uma explanação e um esclarecimento das palavras do Cristo. Olha que interessante, Kardec, ele sempre foi muito cuidadoso. A gente já compartilhou isso aqui no canal outras vezes, no nosso Evangelho diário. Kardec sempre foi muito cuidadoso nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele compartilhava as passagens dos evangelistas exatamente da forma como elas eram. E após ele compartilhar essas passagens, ele trazia uma explanação, uma explicação, para abrir o nosso olhar, para compreender melhor o fundo moral dos ensinos do Cristo. E com essa passagem de hoje não é diferente. Então é o momento que é compartilhado conosco o seguinte trecho, o seguinte versículo. Momento em que Jesus diz: quando fizerdes um festim, para ele não convideis os vossos amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Este aqui é um trechinho que o nosso Evangelho traz para todos nós. Momento em que Jesus diz: olha, o momento que vocês fizerem uma festa, um jantar, ou fizerem alguma comemoração que convide o próximo, não chame apenas os vossos amigos, ou seja, aqueles que vocês amam, que vocês se simpatizam, mas convide também os pobres e os estropiados. Por muito tempo, quando a gente leu essa passagem aqui, muitos levaram ela exatamente ao pé da letra. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem explicar este trecho aqui, ele nos explica que Jesus, ele precisava, lá na sua época, de usar de uma figura de linguagem, de usar palavras que fossem enérgicas e impactantes para aquelas pessoas compreenderem ao menos o fundo moral. Então, para Cristo, às vezes, passar um ensino sobre, olha, não busquemos ajudar só quem nós amamos, mas também ajudar aqueles que nada têm para contribuir conosco. Para Cristo passar o ensinamento dele, ele precisava usar de uma figura de linguagem. Ele precisava usar de um exemplo mais enérgico, mais impactante para aquelas pessoas, ou seja, para nós, compreendermos. Isso é nos esclarecido no Evangelho de hoje. Contudo, não apenas este trecho é explicado para nós, mas também o sentido dessas palavras. O Evangelho nos esclarece que, por vezes, nós, na nossa vida,
na nossa jornada, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social, nós fazemos o bem somente para aqueles que nós sabemos que de alguma forma podem nos retribuir. Ou seja, nós somos caridosos, por vezes, somente com aqueles que nós sabemos que vão ser caridosos conosco. Por vezes a gente trata bem, às vezes só aqueles que nós sabemos que vão nos tratar bem de volta. Por outras palavras, nós ajudamos, nós auxiliamos, nós mantemos em nosso convívio somente pessoas que nós notamos que podem nos retribuir da mesma forma com a que nós as tratamos. Então vejamos que ao longo dessa passagem, além de ser pontuado isso para nós, é também exaltado para a gente se questionar se nós estamos fazendo o bem, agindo de forma caridosa, respeitosa e amável, apenas para com aqueles que nós simpatizamos. Às vezes só para com a nossa família, às vezes só para com os nossos amigos, para os que a gente quer bem e os que também nos querem bem. Será que estamos agindo dessa forma? Fazendo bem, auxiliando, tratando de forma educada, fazendo a caridade, agindo com amor apenas para com esse círculo de pessoas que a gente trata bem e consegue ter esse tratamento bondoso de volta? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pontua isso para nós hoje, porque ele destaca que essa é uma base de ensinamento que as palavras do Cristo traz. Porque Jesus diz, olha, vocês convidam para o festim, ou seja, para seu convívio, para perto de si, somente os seus amigos. Mas, por outras palavras, é muito fácil para nós fazer o bem, amar, tratar bem aqueles que a gente já se simpatiza, aqueles que a gente tem carinho. Mas o grande desafio que o ensino de Jesus nos convida é fazer esse mesmo bem, é fazer essa mesma caridade para aqueles que não têm como retribuir a nós. Sobretudo, retribuir sentimentalmente. Porque por vezes nós vamos fazer o bem a alguém e essa pessoa irá nos retribuir com ingratidão. Por vezes a gente vai estender um conselho, uma caridade a um irmão e ele vai nos responder com indiferença. Ou seja, é um tipo de retorno, de resposta diferente da que a gente ofereceu. Mas Jesus nos convida, olha, será que nos questiona, será que estamos fazendo bem a esses também, que nos retribuem de uma forma diferente? Ou estamos selecionando quem a gente ajuda, quem a gente quer perto, quem a gente ampara, e deixando de lado e ignorando grandes oportunidades da gente colocar a nossa virtude, que é a caridade, em prática. Que é a caridade, é o amor em ação para com todos, sem distinção. Então, meus amados irmãos, esse ensino do Cristo, essa fala dele lá do Evangelho de Lucas, nos faz questionar a nossa consciência. Será que estamos tratando bem, sendo simpáticos e respeitosos apenas com aqueles que têm algo para retribuir conosco, que seja retribuir o nosso carinho, que seja retribuir o nosso amor, que seja também ter laços de simpatia conosco? Se for assim, estamos vivendo apenas na nossa bolha e na nossa zona de conforto. Mas para exercer realmente a virtude que é a caridade, porque a caridade não espera nada em troca, não espera nem ao menos um obrigado, não espera nem ao menos um sorriso. A caridade faz o amor pelo puro e genuíno amor. Então a verdadeira caridade,
A gente vai vê-la sendo exercida, sobretudo, com os irmãos que não têm nada, que a gente diz sentimentalmente, amor, carinho, afeição para compartilhar conosco. Por vezes são os irmãos que nos repelem, irmãos que nos fazem mal, por vezes são irmãos que, de alguma forma, a nossa presença desagrada a eles. Então é com esses que a gente tem que ser ainda mais respeitoso, ter ainda mais compaixão, ter ainda mais paciência. É com esses que a gente tem que também estender a mão e ajudar, não somente aos que a gente tem afeição, mas sobretudo para esses irmãos que, como o exemplo de Jesus traz, nada têm a nos oferecer no caminho do bem. Bom, meus amados irmãos em Jesus, acho que a explanação de hoje aqui ela já é muito clara para todos nós e o questionamento ele fica mesmo para cada um que está aqui, inclusive para mim nesse momento, para a gente se esforçar, para ser respeitoso, para viver as virtudes cristãs, para com todos, sem distinção. E para passar esse ensino, Cristo precisou usar de uma figura muito enérgica. Cristo precisou usar de palavras e de exemplos que fosse chocar as pessoas para enxergarmos que o bem ele é feito sem distinção. E o questionamento que a gente deixa aqui é: será que estamos agindo dessa forma? Selecionando quem a gente ampara, quem a gente quer bem, quem a gente convive, selecionando só aqueles que nos agradam ou que podem oferecer algo em troca? Ou estamos vivendo a verdadeira indulgência, caridade e amor que Jesus nos convida? Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para a gente encerrar nossa reflexão de hoje, reflexão deste domingo, para a gente meditar um pouco mais ao longo do dia com ela. Uma reflexão que nos convida a pensar sobre os nossos comportamentos e pensamentos perante nossos irmãos. Então hoje fiquemos com essa mensagem, que nosso coração possa estar em paz, possa estar sereno e que a nossa alma possa ter sido preenchida com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do Evangelho. Lembremos que essa é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, a todos os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.